Desde já quero agradecer os irmãos que nos visita. Lienara, é isso? Lienara está nos visitando pela primeira vez. A Suelen, o Walter, né? Suelen que já veio já algumas vezes. Walter, sinta-se muito à vontade no nosso meio. O casal ali atrás também, sinta-se muito à vontade. Meu irmão, seu Gevanil que está aqui. Cadê seu Gevanil? Glória a Deus, está aqui junto com a sua filha. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão, pela vida do seu Gevanil? Amém? Seu Gevanil, meu irmão, tem 90 anos. Ele não falta nenhum culto. Mas ele esteve meio passando mal e tem 3 meses que ele não vem. Mas hoje é motivo de alegria ele poder estar aqui reunindo conosco. Prova do amor de Deus e uma inspiração para nós, né? Que quando a gente fica desanimado, cansado, a gente tem um senhor de 90 anos que não perde nem um culto, nem domingo, nem quarta-feira, como ele mesmo faz, né? Graças a Deus, está aqui em nosso meio. Glória a Deus, louva a Deus pela vida do seu Gevanil. Meu irmão, eu tenho uma mensagem para o seu coração. Hoje é a noite de ceia, hoje é a noite de reflexão, mas também de muita alegria para o nosso coração. Porque o Senhor um dia nos salvou. E se nós estamos aqui é porque o próprio Espírito de Deus nos atraiu para esse lugar. E nós ministramos a ceia em arrependimento e submissão, mas com o nosso coração cheio de alegria. Porque sabendo que o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado e nos deu vida e vida em abundância. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí em Lucas 3, assim como de costume, eu não vou me prolongar, mas eu queria que você ficasse aqui comigo, eu queria que você prestasse atenção na mensagem. Não faz sentido você sair da sua casa, vir na casa do Senhor e não prestar atenção na mensagem. Não faz sentido você estar aqui e não ouvir a palavra do Senhor. Então eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Lucas 15, versículo 3, e diz bem assim: e ele propôs esta parábola dizendo, oremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor pelas essas pessoas que estão aqui, pelos louvores que foram entoados. Eu oro, Pai, nesse momento para que o Senhor fale aos nossos corações, Espírito de sabedoria e revelação caia sobre nós, que haja plena compreensão da Tua palavra, de quem o Senhor é. Alinha-nos, Deus, com a Sua vontade. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, esse Lucas 15 aqui é o cerne do Evangelho. É Deus buscando o homem, porque é sempre Deus buscando o perdido. Nunca é o homem buscando a Deus, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse é o cerne do Evangelho. É Deus buscando se relacionar com o homem. E quando essa intimidade foi quebrada, Deus então fez um sacrifício para que nós fôssemos religados ao Pai. Então Deus está sempre buscando um relacionamento com o homem. E nós sabemos que o Senhor, quando Ele queria falar algo para o povo, queria falar algo para os seus discípulos, Ele sempre falava através de parábolas, de um recurso linguístico, parabólico, porque às vezes Ele falava de coisas complexas de uma maneira simples para que as pessoas entendessem, usando recursos e histórias da época para que as pessoas alcançassem a compreensão daquilo que Ele estava falando. Mas é bem verdade que alguns recebiam a palavra de Deus e outros recebiam com mau grado. Existiam os fariseus, existia ali os mestres da lei, que sempre interpretava ou buscava uma maneira de tentar pegar Jesus, de tentar disseminar mentira, de colocar Jesus contra a lei. Então alguns entendiam mal, entendiam de forma
maldosa, não tinha plena compreensão. E os discípulos que estavam do seu lado, às vezes também não entendiam. Ora entendia, ora não entendia. Mas os discípulos, quando não entendiam, chegavam para Jesus e perguntavam. E Jesus lhe esclarecia tudo aquilo que ele queria falar. E Jesus explicava sempre a moral da parábola. E aqui, meu irmão, nesse texto, os fariseus estão questionando Jesus. Por que ele se assenta com pecadores? Por que um homem santo, por que um homem que se diz filho de Deus, vai se assentar à mesa com pecadores? Então Jesus, nesse texto, nesse contexto aqui, ele vai citar 3 histórias. Para nós parece 3 parábolas diferentes, mas é a mesma parábola, é a mesma história. Essa divisão que nós temos na Bíblia, né, que divide ali as parábolas, ela foi acontecer anos depois, que melhorou a nossa leitura, melhorou como nós compreendemos, mas a Bíblia ela foi escrita num texto corrido. Depois teve as divisões para que a gente tivesse uma compreensão melhor das histórias. Mas essa parábola aqui, ela não são 3 parábolas, ela é uma única parábola contada em 3 histórias. E é sobre essas 3 histórias que eu quero falar. Sobre essas 3 coisas. Sobre essas 3 histórias. Sobre coisas incomuns que tem entre elas. A parábola da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida. E a parábola do filho pródigo. E nessas 3 parábolas tem 4 coisas que são comuns entre elas. Uma perda, uma busca, um reencontro e uma festa. Tem 4 coisas que são comuns entre essas 3 histórias. Nas histórias tem uma perda, tem uma busca, tem um reencontro e tem uma festa. Então, eu quero começar dizendo aqui na sequência sobre a parábola da ovelha perdida. A ovelha ela estava no aprisco junto com as outras, mas ela se perde. E nós não sabemos, a Bíblia não narra como que ela se perdeu. Não narra como que agora ela está perdida. Talvez ela nem tinha se dado conta de que estava longe do aprisco, mas quando ela se depara, ela já não sabe mais o caminho de volta. Quando ela se depara, ela já está longe do aprisco, já está longe das outras ovelhas, já não se lembra do caminho que volta, do caminho para poder voltar. Inocentemente ela se perdeu o sentido de casa, perdeu o sentido do caminho de volta. E a palavra de Deus diz que o bom pastor vai buscar essa ovelha. E dentro em João 10, metaforicamente, Jesus ele diz que ele é a porta, e ele também é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Dentro daquele contexto aqui, onde Jesus está falando, muitos tinham se levantado como Cristo, falsos profetas, mas Jesus está dizendo para o seu público que os ladrões vieram, os salteadores, todos aqueles que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, mas que ele era o bom pastor, que ele era o pastor verdadeiro, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, o pastor que deixa as 99 no aprisco e vai em busca da ovelha perdida. Então aqui nós temos uma perda, mas nós também temos uma busca. E quando o pastor encontra essa ovelha, é interessante que talvez essa ovelha perdida, essa ovelha que se perdeu, talvez esperasse o cajado, talvez esperasse a correção, talvez esperasse uma palavra dura, uma vara, mas a palavra de Deus diz que o pastor, ele pega essa ovelha e coloca sobre os seus ombros, e coloca e pega ela no colo. Nós muitas das vezes, meu irmão, não merecemos esse colo, não merecemos que o Senhor nos pegue pela mão. Quantas das vezes nós nos perdemos e esperamos uma repreensão dura, nós esperamos uma repreensão do Senhor, mas o Senhor é aquele que nos busca, nos pega no colo e nos traz de volta para casa. Quando ele pega aquela ovelha no colo, talvez ela pensou que talvez seria igual a todos os outros pastores, talvez chegaria diante das 99 e a repreenderia, talvez chegaria diante de outras ovelhas e traria o seu pecado,
e iria expor toda a sua fraqueza, tudo aquilo que o fez afastar, mas muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que o pastor leva a ovelha para casa em seus ombros, e ele chama os vizinhos e dá uma festa. Meu irmão, as 99 aqui é Israel, que acham que não necessitavam de arrependimento, que eram justas. As 99 é Israel, ele veio para Israel, mas Israel não recebeu, acharam que não necessitava de arrependimento. Então Jesus, ele vem andando pelo caminho e ele encontra uma Ruth, ele encontra um cego, ele encontra uma samaritana, ele nos encontra perdidos à beira do caminho e nos traz de volta para ele mesmo. E o Senhor, ele não nos leva para o aprisco. O Senhor, ele não leva, o bom pastor não leva a ovelha para o aprisco, ele leva para casa e faz uma festa. O Senhor, meu irmão, não está nos levando para o aprisco, ele está nos levando de volta para casa, aonde há uma festa preparada para nós. A palavra do Senhor diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. O que ele prometeu, meu irmão, para aqueles que estavam perdidos e foram encontrados, é uma festa na casa do Pai. O que ele prometeu para nós é uma festa na casa do Pai. Não um caminho de volta para o aprisco, mas um caminho de volta para casa, na festa do nosso Senhor. Talvez essa ovelha que se perdeu achasse que não merecesse tanto, mas o bom pastor, quando encontra uma ovelha perdida, ele faz uma festa. E nós temos, continuando a parábola da dracma perdida, ele encontra a ovelha, mas também tem uma dracma que está perdida, e essa dracma perdida, ela não se perdeu fora, ela se perdeu dentro. A dracma não sabe que está perdida, mas ela está perdida dentro de casa. Ela está perdida dentro de casa, ela canta as músicas, ela conhece os hinos, ela participa das obrigações, mas ela está insensível. Os louvores já não atraem mais, os trabalhos da igreja ela participa, mas já não tem mais a mesma vontade, se tornou insensível. Está perdido dentro de casa, já não consegue sentir mais a presença, é insensível aos louvores, é insensível à palavra, está perdido dentro de casa. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: a dracma aqui no Oriente, ela tem valor quase que nenhum, ela não tem valor significativo. Então aqui nós temos uma perda e nós temos uma busca. E quem decidiu buscar a dracma sabe que ela não tem valor nenhum, que não vale o esforço, que não custa, que não tem valor significativo, mas mesmo assim decide buscar a dracma. Aliás, no Oriente, no Oriente a casa é escura, não tem interruptor para ligar a energia, para acender a luz. No Oriente, para você acender uma luz, para procurar alguma coisa, era preciso ligar a lamparina, e a lamparina ligava com azeite, e uma centena de dracmas não custaria o azeite que foi aceso para encontrá-la. Então a dracma, ela não tem valor nenhum, ela não tem sentimento, mas ela tem uma imagem. Lembra de quando Jesus falou com Pedro, para Pedro pescar um peixe, e dentro da boca do peixe tinha uma moeda, e nessa moeda tinha uma imagem, e ele diz para Pedro assim: dai de César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Meu irmão, a dracma não tem valor, mas ela tem uma imagem estampada nela. Eu queria que você olhasse para o lado aí, para o seu irmão. E nessa moeda, nessa dracma, meu irmão, tem uma imagem. Essa imagem é imagem e semelhança
do nosso Senhor Jesus. Ele sabe que na moeda por si só não tem valor, mas tem uma imagem, e é por essa imagem ele decide gastar muito mais do que ela vale para poder encontrá-la. Amém. Glória a Deus por um aleluia. Glória a Deus. Quem perdeu, meu irmão, está aqui essa noite. Ele não mediu esforços, ele deixou a eternidade, se fez carne para encontrar quem não tinha valor algum. O preço foi muito caro para encontrar quem não valia muita coisa, para não dizer não valia nada. E essa dracma, ela só pode ser encontrada através da luz. Precisa acender a luz para encontrar, porque a dracma, ela está perdida, ela está insensível, ela está longe. Mas quando o Senhor decide encontrar, ele acende a luz, ele gasta energia, ele gasta azeite para encontrar. Ele não está preocupado com o valor. A verdade é que a dracma, não é que ela tem valor financeiro, não é que ela tem valor para alguma coisa. A verdade é que ela tem valor sentimental. Quem perdeu quer de volta, porque existe um valor sentimental empregado. A palavra do Senhor diz assim que a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho é a tua palavra. Meu irmão, sabe como que encontra alguém que está perdido? É através da palavra do Senhor, é através da mensagem do Evangelho. Sabe como que alguém que está perdido pode ser encontrado? É quando você acende a luz para procurar aquele que estava perdido. E como que nós acendemos essa luz? Através da palavra do Senhor, que é a luz para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho. E deixa eu te dizer uma coisa, nós muitas das vezes entendemos um texto errado. Nós dizemos que quando um pecador se arrepende, então há festa nos céus. Alguns dizem que os anjos fazem festa, mas o que o texto quer dizer, que há festa diante dos anjos. O Senhor que nos encontra é que faz festa quando o pecador se arrepende. Quem faz festa é o bom pastor, que procura a ovelha e quando acha, chega em casa, chama os seus vizinhos e faz festa. Não são os vizinhos que faz festa, é o bom pastor, que quando nos encontra, que quando nós nos arrependemos do nosso pecado, ele dá uma festa no céu. A festa diante dos anjos, quando nós somos encontrados por Ele. Meu irmão, posso te dizer uma coisa? A festa custa muito mais do que a dracma. Se a dracma não tinha valor, e ele colocou azeite na lamparina para encontrar, e ele gastou esforço e dinheiro e recurso, a festa vale muito mais do que a dracma. Oh, meu irmão, deixa eu te dizer, nós não merecemos nada, muito pelo contrário, nós merecemos o juízo de Deus, nós merecemos o castigo de Deus, mas além de nos encontrar, de pagar um preço em sacrifício, Ele ainda vai dar uma festa. Não valíamos nada, e agora estamos recebendo uma festa porque fomos encontrados. Meu Deus, nós nos perdemos, nós nos distanciamos de Deus. Ele nos encontrou e Ele vai dar uma festa. A festa, meu irmão, custa muito mais que a dracma. Mas a graça e a misericórdia de Deus está aqui essa noite para nos encontrar, para nos salvar, para nos redimir do nosso pecado. E não tem a ver com quanto a gente vale. Tem a ver que é um valor sentimental para Ele. O filho pródigo. Os irmãos conhecem muito essa história. Até quem não é cristão, quem não tem o costume de vir na igreja, conhece essa parábola.
E agora ele não fala de alguém que está perdido dentro de casa. Ele não fala de alguém que se perdeu, mas ele fala de alguém que foi embora. De alguém que foi embora por livre e espontânea vontade. Ele não está falando de alguém que não sabe que está perdido, que está insensível. Ele não está falando de alguém que se perdeu ao longo do caminho inocentemente. Não, ele está falando de alguém que conhece o caminho, conhece a mensagem, conhece as músicas, mas decidiu ir embora. E ele fala de um pai que teve 2 filhos. E um deles pediu parte da herança. E meu irmão, pra gente, às vezes, a gente não consegue entender a profundidade da história, porque nós precisamos entender o contexto histórico da história. Então, no Oriente, só se pede a herança após um pai que está morto, que morreu. Então, quando esse filho decide sair de casa, quando ele diz que pede metade da herança, é como se ele estivesse dizendo para o pai: para mim, você já está morto. Ele decide pegar tudo que ele tem e resolve sair. E ele é como se ele dissesse no Oriente ali que eu prefiro que você esteja morto. Ele literalmente corta relações com o pai. E ele vai para longe. E vai para bem longe. E a palavra de Deus diz que o bom pastor, ele vai buscar a ovelha perdida. Quem perdeu a dracma não mede esforços para encontrar. Mas o pai não vai buscar o filho pródigo. Ele não vai atrás do filho pródigo. Mas ele está em casa esperando. Ele está esperando à beira do caminho que o filho volte. Ele está esperando de braços abertos para que o filho retorne. Meu irmão, o filho pródigo conhece as músicas. O filho pródigo conhece o momento da oferta. O filho pródigo conhece a mensagem, conhece a palavra. Participou de momentos de culto, participou de momentos como esse. E o pai não vai buscar, sabe por quê? Porque o pródigo sabe o caminho de volta. E ele está esperando no mesmo lugar. Mas tem uma palavra de Paulo que talvez a gente não consiga entender em sua plenitude. Mas é a multiforme graça de Deus. Mas é um texto que às vezes é difícil para nós entendermos. Que está lá em 2 Coríntios 7:10, que diz bem assim: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Que texto rico! A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. O pai, ele não vai buscar, mas a fome, a lama são métodos de Deus para trazer o pródigo de volta. As provações, as situações, a adversidade são maneiras que Deus usa para trazer o pródigo de volta. Ele não vai atrás, mas ele envia situações para que você se lembre que na casa do pai sempre teve pão, que na casa do pai ninguém passa fome, que na casa do pai nós somos limpos pelo seu sangue. Então, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Todo pródigo, meu irmão, tem fome. Todo pródigo tem lama. Quantos pródigos que nesse exato momento estão comendo com porcos, estão afundados no lamaçal. E assim estava esse homem, e assim estava esse filho. E ele lembra que na casa do pai, os diaristas, as pessoas que trabalhavam, tinham pão. Ele lembra que na casa do pão, na casa do pai, nunca lhe faltava pão. Só que, meu irmão, na casa do pai não tem lugar para diarista. Sabe por quê? Diarista é aquele que vem, pega o que é seu e vai embora. Diarista é aquele que vem num culto de domingo, recebe do pão, recebe do maná, recebe da palavra e não volta até ter fome. Na casa do pai não tem lugar para diarista. Na casa do pai só tem lugar para quem é filho, para quem deseja se relacionar com o pai.
Na casa do Pai existe um quarto, existe um lugar, existe amor, existe graça derramada. O filho tem seu quarto, o filho tem o amor do Pai. E ele diz assim: hoje mesmo me voltarei para a minha casa, encontrarei com meu pai. E quando ele se levanta sujo, a palavra de Deus diz que ele cai em si. Meu irmão, ninguém busca o Pai sem que antes a graça o habilite a voltar. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer o homem cair em si. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer o homem, mesmo um lamaçal de pecado, se levantar e cair em si. Então ele decide voltar. O filho pródigo aqui nessa história, meu irmão, é o pecador. O pai é Deus esperando voltar. O Espírito Santo é o que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o que faz o homem cair em si. E o caminho de volta, esse você já conhece. E o caminho de volta nunca mudou. E o caminho de volta é Jesus Cristo. É Ele que nos liga de novo ao Pai. É Ele que nos liga, é Ele que nos traz, é Ele que nos leva de volta para casa. Esse é o caminho que você conhece e eu também conheço. Então aqui nós temos uma perda, nós temos uma busca, nós temos um reencontro. E todo reencontro, meu irmão, ele é impactado pela graça de Deus. A palavra de Deus diz que o pai estava esperando. A palavra de Deus diz no texto mais para baixo que quando ele vê o filho vindo, ele corre ao encontro do filho. O pai corre ao encontro do filho, meu irmão. Talvez para você isso não signifique muita coisa, apenas uma emoção, uma comoção. Mas no Oriente, uma pessoa de idade correr era vergonhoso. Uma pessoa de idade correr era vergonhoso, era humilhante. Então as pessoas de idade no Oriente nessa época não corriam. Mas o pai quebra o protocolo. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, o ancião de dias, quebrou o protocolo quando ele decidiu correr ao nosso encontro, quando ele decidiu nos buscar de um lamaçal de pecado, quando ele decidiu vir ao nosso encontro. E ele abraçou o filho e começou a beijar o filho. Sabe, meu irmão, depois que nós estamos na casa de Deus, depois que tomamos um banho, depois que nós colocamos uma sandália nova, recebemos um anel, aí é mais fácil para os outros nos abraçar e beijar. Mas só o pai corre ao nosso encontro e nos abraça e nos beija, mesmo sujos, fedendo a porcos de um lamaçal de pecados. Quando você está na igreja é mais fácil, porque ninguém quer abraçar alguém que estava comendo com porcos. A palavra de Deus diz em Deuteronômio que o filho, quando abandonava o pai, que o filho pródigo, quando ele voltasse, ou se ele fosse encontrado, ele deveria ser apedrejado, ele deveria ser morto. Mas quem pode matar, quem pode apedrejar? Aquele que a graça o cobriu de misericórdia. Quando nós estamos limpos, meu irmão, é muito mais fácil que os nossos irmãos nos abracem e nos beijem. Mas só o nosso Pai, que corre ao nosso encontro e nos beija, mesmo sujos. O nosso Senhor, meu irmão, Ele nos abraçou. É Ele que nos justificou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria que essa noite você se sentisse abraçado pelo nosso Deus, pelo nosso Jesus. Eu queria que essa noite você
se sentisse carregado no colo, porque é isso que o Senhor fez naquela cruz. Eu não sei se você está aqui hoje, se você é uma ovelha que sem querer se perdeu quando viu já estava longe, ou se você é alguém que está dentro de casa, mas perdeu o sentimento, ouve os hinos e já não tem mais aquele fervor, está perdido dentro de casa, ou se você é o pródigo que foi, gastou tudo e tenta voltar, mas não consegue. Eu quero te dizer uma coisa, que a veste nova, as sandálias nos pés, o anel no dedo, coisas que traz status, coisas que colocam um homem em posições, coisas que faz nós reconhecermos o homem. O que mais importa nessa história não é o anel, não é as roupas novas, não é as sandálias nos pés, mas é o abraço e o beijo de quem sabia que nós não merecíamos nada, mas decidiu correr ao nosso encontro. É o abraço e o beijo de quem poderia nos trazer uma palavra de repreensão, que poderia nos levar para casa, nos dar um banho, dizer para nós esperarmos no quarto e dizer várias verdades, mas decidiu correr ao nosso encontro, sem perguntar nada, nos beijar e nos abraçar, e nos trazer de volta para o nosso Senhor. O que importa é o primeiro beijo, é o abraço do Pai. Eu queria que você se colocasse de pé, eu quero orar por você.